sempre digo que eu só posso estar num púlpito falando as coisas que eu falo, né? Porque eu tenho um marido ao meu lado, porque eu tenho um esposo que valida, né, aquilo que a gente fala. Porque se ele não desse um apoio, se ele não estivesse comigo nesse ministério, porque na minha percepção o ministério é do casal, né, juntos, mesmo que em alguns momentos ele não vá falar, ou vai só ministrar, ou vai só orar por você. Mas o apoio é essencial, né? Nós vimos ontem à noite com o tema Alegria em Ser Mulher, algumas questões muito importantes da necessidade que nós temos de compreender a nossa identidade feminina e o propósito de Deus para a nossa identidade. Porque mesmo quando um pai e uma mãe não escolheram, não se manifestaram, ou até se manifestaram com desejo de ter um menino quando Deus escolheu uma menina, mesmo assim, a escolha essencial que a gente precisa compreender é a de Deus. Eu, por exemplo, meu pai, desde que a minha mãe engravidou, primeira gravidez, ele queria um menino. E minha mãe casou muito nova, 15 para 16 anos, e quando ela engravidou do primeiro neném, meu pai queria um menino, e quando ela estava com 8 meses de gestação, a criança morreu no ventre. Logo depois, ela engravidou de mim. Então, eu sou a filha mais velha, mas a segunda, a mais velha viva, mas a segunda de gestação. Então, havia a história familiar de que ele queria um menino. E sabe o que acontece quando muitas vezes um pai quer um menino, e ele continuou querendo um menino na segunda gravidez, veio minha irmã. Na terceira gravidez, ele também queria um menino. Ele chegou e perguntou para a parteira, o que é? A parteira falou, uma linda menina. Ele virou as costas e voltou 3 dias depois. Por quê? Ele desviou na adolescência, minha avó era metodista, ele tinha sido criado na igreja, na adolescência ele desviou. E aí ele casou com a minha mãe acabou se convertendo, indo para a igreja com a minha avó, e ele continuou desviado. Então, quando eu nasci, ele também estava desviado. Quando a minha irmã nasceu, a outra também. E depois disso, deu um espaço maior entre a terceira e a quarta. E aí, o Senhor enviou uma mensagem através da minha tia para ele. Ele voltou para Jesus. E minha mãe engravidou de novo. Quando minha mãe engravidou de novo, ele falou, seja o que Deus quiser. E nasceu outra menina. Porque o que Deus queria era menina. Mas o que acontece muitas vezes quando você nasce num contexto que o desejo dos pais era, principalmente do pai, era por um menino. Geralmente a menina é como se dentro dela tivesse uma mensagem assim, não, vou fazer tudo que o menino faria. Você nem vai perceber que eu não sou um menino. E ela se esmera para poder agradar o pai, para fazer tudo, para poder atender as demandas. E isso foi muito comum na minha vida. Ele me emancipou muito cedo para botar uma empresa no meu nome. E eu era aquela que ajudava nos negócios, que ia no banco, fazia as coisas para ele. Eu era aquela que ele carregava para tudo quanto é lugar. Então, havia dentro de mim essa necessidade de agradar o pai. Por outro lado, minha mãe tinha as frustrações dela por ter nascido menina, numa família de, acho que minha avó teve uns 13 a 15 filhos, todos homens, e ela, como menina, ela tinha que dar conta de todos os meninos. E quando algum menino aprontava, era ela que apanhava. Então, ela cresceu num contexto, e ela dizia, quando eu estava na adolescência, ela dizia para mim, Ilma, estude para você poder trabalhar, para você nunca depender de homem. Era a mensagem. Outra coisa, ela não me ensinava a fazer os serviços de casa, assim, pelo menos a parte de alimentação. Ela me ensinava a arrumar a casa, manter a organização, ordem. Mas quando eu queria aprender a fazer um prato, alguma coisa, ela falava, você não precisa aprender isso não, você tem que trabalhar. Então, desde cedo, eu entendia que eu tinha que estudar, trabalhar. Aí, quando eu casei, eu só casei depois que eu estava trabalhando, né?
Aí, quando eu casei, que eu comecei a me programar para ter filho, ela olhou para mim e falou assim, você não tem jeito para ser mãe. Nossa, não consigo ver a Ilma com a criança nos braços. Ela falava perto de mim. E eu falando, mas vai ver. Né? Vou me preparar para isso. Né? E me preparei, fiz curso, fiz exercício e tal, me preparei para ter contração, aprendi a fazer respiração. Foi um desastre. Parto natural, que não foi nada natural, forçado, uma dificuldade imensa para ter o parto. A criança já nasceu bem roxinho, meu filho mais velho, menino, e foi assim um período de luta mesmo, na amamentação, tudo. Foi a maternidade bem pesada. Eu sempre digo que as coisas que eu escrevi aqui, eu já dei, poucas vezes eu dei esse testemunho, né? Acabou começando aqui hoje, por isso, né? Mas muitas coisas aqui têm a ver com minhas lágrimas, minhas dores, tudo aquilo que eu vivenciei no meu processo terapêutico. Eu passei uma adolescência com muitas dificuldades com a minha mãe, muitas dificuldades. Eu não conseguia ter intimidade com ela. Eu me lembro que eu tinha uma certa inveja das minhas amigas que andavam de braço dado com a mãe, que tinha muita ligação afetiva com a mãe, e eu olhava e via, mas eu não consigo. E quando eu casei, eu tinha também dificuldade de demonstrar afeto. E Celso falava muito isso comigo, Celso sempre foi muito afetivo, e ele falava muito isso comigo, e você é dura, e aí essa dificuldade eu comecei a perceber. Aí eu comecei a estudar tudo que eu podia estudar, e orar, e pedir ao Senhor para me mudar. Senhor, eu quero me mudar, eu quero ser mais amorosa, eu quero ser mais delicada. E eu pedi ao Senhor essa dificuldade que eu tinha de expressar afeto. E aí, quando eu tive meu filho, quando está bebê, aí você expressa afeto, você bota no colo, você dá carinho. Mas quando ele começou a entrar na adolescência, eu percebi que também, né, eu estava tendo dificuldade de expressão de afeto. E aquilo começou a me incomodar tanto que eu comecei a orar e pedir ao Senhor. Aí, um dia, eu estava viajando com uma amiga. Nós tínhamos ido visitar uma filha do coração que a gente tem. Celso tinha ficado em casa com as crianças. E à noite, eu estava dormindo, quando, de repente, eu ouvi claramente alguém me chamando, Ilma. E eu acordei, quando eu acordei, naquele momento, eu falei, mas chamei a minha amiga, falei, você me chamou? Ela falou assim, não, você deve ter sonhado com alguma coisa. Aí eu falei, deve ser. Aí voltei a dormir. Novamente eu ouvi meu nome. Novamente eu ouvi alguém me chamando, Ilma. E aí, naquele momento, eu acordei e ela falou assim, olha, você ouviu de novo te chamando? Eu falei, eu ouvi. Ela falou, mas como que era essa voz? Eu falei, era uma voz masculina. E ela disse, deve ser para a gente orar pela sua família, vamos orar. E aí nós ajoelhamos, ela também é uma filha do coração, nós ajoelhamos e começamos a orar. Ela voltou a dormir e eu fiquei acordada. E quando eu fiquei acordada, veio uma cena da minha infância. Eu vi uma menininha encostada na parede. Lembra que o meu pai só se converteu quando a minha irmã estava para nascer, né? Quando engravidou da minha irmã. Então, eu vi uma menininha encostada na parede. Eu vi minha mãe encostada na pia. Eu vi o cenário da cozinha perfeitamente, detalhes. E eu vi ela na pia, preparando o almoço. E ela com aquele amassador de carne que tinha antigamente, de ferro. Né? Era bem pesado, aquele amassador fazendo bife. E ela estava ali preparando, na tábua de carne, preparando a carne. E meu pai chegava, a cozinha tinha um degrau abaixo da sala, e ele ficava na porta assim, da sala, e eles começavam a discutir. E quando eles estavam discutindo, naquele momento, foi uma discussão bem feia, ela pegou aquele soquete e jogou nele. Quando ela jogou nele, bateu no portal em cima, próximo à cabeça dele, e caiu. Essa cena, que para mim ficou instalada uma frase, para mim ficou instalada uma sentença que se transformou em fortaleza da mente. Né? Minha mãe não gosta do meu pai, ela queria matá-lo. Só que isso ficou no inconsciente, eu nunca acessei isso, era uma memória que estava lá guardada. E naquele dia aquela cena veio forte. Nós voltamos para Vitória, e para casa, eu fui trabalhar,
No dia seguinte, eu estava trabalhando e aquela cena não me saía da cabeça. E eu falei, meu Deus, para que o Senhor trouxe essa cena de infância? Eu não queria ter lembrado disso, o que eu vou fazer com isso agora? Eu não sei o que fazer com isso. Nessa época, eu não trabalhava com a área emocional, não tinha feito o curso ainda, era uma outra formação que eu tinha. E aí, naquele momento, o Senhor falou comigo que eu precisava ir aos meus pais, que eu precisava reunir os meus pais. E eu reuni os meus pais, marquei com eles uma noite, chamei minhas irmãs, minhas 3 irmãs, e fomos conversar. E quando eu contei a cena, minha mãe começou a chorar e falou, meu Deus, como que você pode lembrar dessa cena? Essa casa que você descreveu, quando a gente morou de lá, quando a gente mudou de lá, você tinha 3 anos. Uma memória de 3 anos de idade. E ela começou a chorar e falou, minha filha, você não podia nem imaginar o que estava acontecendo naquele dia. Era uma segunda-feira e seu pai estava voltando para casa, que ele saiu na sexta, e estava voltando para casa na segunda-feira de manhã. E meu pai começou a olhar para ela e chorar também, e falou, meu Deus, eu voltei para Jesus, não é? Me tornei um pastor, eu sou filha de pastor, me tornei um pastor, mas eu nunca te pedi perdão por essas coisas. E aí ele começou a pedir perdão para ela, para as coisas que ele tinha feito no passado. E nós 4 já casadas, todos nós 4 com filhos. E aí ele começa a pedir perdão para ela. E foi feito um concerto lindo entre eles, das coisas do passado. E ela dizia, mas eu já te perdoei. Ele falou, mas eu nunca te pedi perdão. E ali eles ficaram naquele momento de concerto. Porque eu penso que os pais curam os filhos. Está lá em último versículo do Velho Testamento, Malaquias, capítulo 4, versículo 6. Mas os filhos curam os pais. Os filhos também curam os pais. Converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, nós vivemos a terra do nosso coração, nós vivemos numa terra ferida, muitas vezes, porque falta cura na nossa vida. E naquele momento houve uma cura fantástica na vida do meu pai, da minha mãe, na nossa vida, e ali houve uma reconciliação, e eu liberei perdão, minhas irmãs também trouxeram as questões que elas vivenciaram, e foi um momento mais doloroso, mas o momento mais lindo da nossa história. Naquele dia eu senti como se tivesse arrancado uma tampa do meu coração. Eu senti o fluir do amor de Deus dentro de mim de uma forma muito especial. Deus transformou minha vida. Dali para frente, o Senhor começou a trabalhar comigo nessas áreas que Ele queria que eu ajudasse outros. É o que diz a palavra de Deus, para que consoleis a outros com as mesmas consolações com que fostes consolados por Cristo Jesus. E aí ele começou a mostrar o foco ministerial que ele tinha na nossa vida. Embora a gente já trabalhasse na igreja, nós éramos líderes de jovens, professores de escola dominical de jovens, a gente trabalhava ativamente na igreja. Celso era ministro de louvor, nossos filhos estavam crescendo na igreja, mas havia um ponto de dor dentro do nosso coração que o Senhor queria tratar. E como foi importante, alguns anos bem mais tarde, quando a minha mãe adoeceu, minha mãe teve um câncer de mama, e quando ela adoeceu, e o Senhor, na segunda sepsemia que ela teve, a segunda vez que ela teve infecção generalizada, que foi para a UTI, o Senhor falou no meu coração que ia levar, que não ia curar. Embora todos nós orássemos por cura, a igreja orava por cura, e o Senhor falou que ia levar. E naquele momento, quando eu entrei na UTI, que ela olhou para mim, ela falou, Ilma, que festa, hein? Eu falei, como assim, mãe? Você sonhou com alguma festa? Ela falou, não. Esse lugar aqui, vieram vários jovens vestidos de branco. E eles chegaram aqui e me chamaram para ir para uma festa. E eu fui, você foi a única que viu. E eu entendi que foi exatamente o momento que o Senhor estava falando comigo, porque eu estava no corredor do hospital, sentada sozinha, orando, agradecendo a Deus pela vida dela, pela mãe que Ele me deu, pelo que ela me ensinou a amar o Senhor, ela me ensinou sobre fé. Ela me ensinou, apesar de todas as dores da alma dela, ela me ensinou que valia a pena servir ao Senhor. E naquele momento ali, eu estava orando, e quando eu entro, ela fala sobre isso, ela diz, olha, eu fui para aquela festa, não tinha nada de comer,
Mas como eles cantavam lindo, era um coral maravilhoso. Aí eles disseram que eu tinha que voltar. Aí ela olhou assim para a UTI, ela falou assim, mas eu não quero ficar aqui, eu não vou ficar aqui, eu vou voltar para aquela festa. E o Senhor confirmou. E aí, na semana que ela faleceu, eu fui chamada no hospital e a médica falou comigo, era a 3ª septicemia, e uma agora não tem mais jeito. A sua mãe agora já deu metástase no pulmão e ela já está muito fraquinha, a gente está levando ela para a UTI de novo, e aí, possivelmente, ela não sai mais. Eu comecei a chorar, eu não sabia o que fazer. Eu abracei com ela. E eu comecei a cantar. Se paz a mais doce me deres gozar, ó dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Então, naquele momento, foi uma despedida. Eu penso que foram os últimos sons que ela ouviu aqui na terra, que logo depois ela foi para a UTI, no dia seguinte, logo depois ela faleceu. Mas esse momento do falecimento da minha mãe foi o momento do encontro da feminilidade, da cura, da alegria em ser mulher, do privilégio de ser mulher, da alegria de gerar filhos, de saber que vale a pena, na transmissão da feminilidade, a gente muitas vezes dá aquilo que a gente tem, aquilo que a gente recebeu. Mas quando nós colocamos as mazelas da nossa alma diante do Senhor, Ele vem e começa a nos curar, começa a trabalhar na nossa vida, começa a ir nas feridas da nossa alma, nos pontos de dores, para se transformar em ponto de cura. E ali, quando Ele nos cura, a gente se sente leve e é um encontro com a nossa identidade, com a identidade que Ele preparou para nós. Então, isso é parte do meu testemunho, né? Parte que está dentro desse contexto do título dessa conferência. Então, nós vimos tudo isso ontem, o quanto que a mulher tem perdido, né, o foco do propósito de Deus na vida dela, por esses modelos femininos de padrões tão descaracterizados, tão influenciados por conceitos e ideologias e filosofias que fogem ao propósito de Deus, coisas impostas por um sistema perverso, onde há perdas muito significativas que têm afetado não somente a mulher, mas também a família. Também. Tendo em vista o lugar de importância que o papel feminino tem no propósito de Deus para a família, como esposa e como mãe, e também como transmissora geracional para a sua descendência. E dentro desse contexto, nós podemos questionar, nós temos formado filhas para serem mulheres cristãs, comprometidas, para serem esposas, para serem mães, para serem donas de casa. A minha segunda maternidade eu perdi. Eu tive um aborto. A terceira que veio nosso filho caçula, nosso segundo filho, né? Será que nós temos formado nossas filhas para serem mulheres, para cumprir o propósito de Deus na vida delas? Ou nós temos formado filhas para serem apenas profissionais, mulheres bem-sucedidas no contexto corporativo, profissional? E não temos ensinado os valores da vida cristã, os valores do reino e a alegria em ser mulher, no privilégio da feminilidade, da maternidade e da dignidade do lar. Porque quando Deus nos escolheu como mulher, Ele tinha todo um contexto que Ele precisava, né, exatamente das competências que nós temos, das áreas que nós desenvolvemos, de tudo aquilo que Ele nos habilitou para nós sermos como uma mulher, como uma esposa, como mãe, como aquela que cuida da sua casa, casa que fala da estrutura íntima, né, lá, que é o prefixo da palavra lareira, lugar onde se aquece do frio, lugar de refúgio, um refúgio de amor e não um campo de batalha. É esse lá. Mas também podemos perguntar, nós temos formado filhos para serem homens de valor, éticos, cristãos comprometidos, um marido provedor, pais conscientes da sua função,
profissionais competentes. Ou nós temos colocado os meninos debaixo da nossa saia, temos paparicado esses meninos, mimado demais, levado para dormir na cama dos pais, e temos feito muitas vezes meninos que estão se identificando muito mais com as mães do que com os pais. Mães, nós não temos um filho para nós mesmos. Uma mulher tem um filho, não tem um filho para si mesma, ela tem um filho para um pai. Ela tem um filho para um homem. É o nome do pai que se transmite. Ela, junto com o seu marido, vai ser a transmissora geracional dos princípios de Deus. Mas esse filho tem um propósito, no propósito de Deus, para a transmissão da descendência. Então, esse filho precisa ser direcionado para o pai. Uma das coisas mais cruéis que acontece numa família é quando os filhos são depositários dos problemas dos pais. Quando os filhos são porta-voz dos problemas dos pais, quando os pais usam os filhos como confidentes, quando um fala mal do outro com o filho, porque o filho fica ali no meio, dividido, partido ao meio, ama o pai e ama a mãe. E aí, quando o pai é descaracterizado, como um filho vai querer se referenciar no seu pai para construir a sua masculinidade. E aí ele acaba se referenciando na mãe. Muito feminino, gente, tem falado sempre isso. É sinal de pouco masculino. Nós estamos vivendo no mundo feminino. Nós estamos vivendo no mundo feminino. Nós estamos vendo as consequências disso na identidade, na construção da identidade. Quantas mulheres masculinizadas e quantos homens efeminados. E às vezes tem até uma postura masculina, mas tem lá estruturas femininas. Então é preciso que nós, mães, direcionemos os nossos filhos para o pai. É preciso. Uma vez um pai veio meio desesperado falar para mim de um menino, o filho dele, que estava com, acho que 7, 8 anos, já com traços femininos. E aí ele me conta, e quando ele me conta, eu falei, mas você sai com esse filho? Você investe nesse menino? Você está presente na vida dele? Ah, não, ele só anda com a mãe, ele está até aprendendo tricô, porque a mãe adora tricotar, e ele senta do lado dela e está aprendendo também tricô, aprendendo a bordar. Eu falei, pega o seu filho e faz dele um homem, é a sua responsabilidade fazer dele um homem. Pega esse menino, aí tinha toda uma história lá, que a mãe era depressiva, o pai tinha alguns problemas lá com a sogra, e acabou afastando o filho, e vários problemas tinha naquela família. E aquele homem resolveu investir no seu filho, e o seu filho foi mudado, foi resgatado, foi restaurado. Por quê? Porque a estrutura familiar precisa de resgate, precisa de restauração. Educar para o reino dá trabalho, mulheres, dá trabalho, porque tem que olhar todas essas questões, porque tem que ter um relacionamento, maior investimento que uma mulher faz para a vida de um filho é um relacionamento saudável com seu marido, é dar ao seu marido o lugar devido, é poder estar ali, ocupando esse lugar. Algumas mães me falam assim, mas Ilma, eu já perdi meu casamento, eu não tenho mais o pai do meu filho próximo, mas mesmo um pai morto pode se tornar presente quando uma mulher fala no nome do pai, porque o nome do pai é um lugar que se dá com ele presente ou ausente. Quando uma mulher diz assim para um filho, olha, se seu pai estivesse aqui, ele não gostaria que você fizesse isso. Ele não está, mas eu estou, então você não vai fazer. No nome do pai. O nome do pai, porque quando ela fala assim, aquele vagabundo, aquele nanã, aquele, ela fala mal dele o tempo inteiro. Aquele filho cria uma imagem masculina negativa. Então é preciso trazer a presença desse pai no discurso da mãe, no elogio que ela faz. Se não tiver nada para falar de bem dele, não fale nada então, mas fala só o nome, porque você que escolheu ele para ser pai de seu filho, a escolha é sua. Se você escolheu mal, a responsabilidade é sua. Então agora dê conta da vida do seu filho, porque o seu filho precisa de uma figura masculina forte. Resgate dos princípios de Deus. Resgate dos princípios de Deus.
Nós vimos também o especial processo da origem da mulher, criada no jardim. Nós vimos tudo isso como aquelas que carregam em seu ventre gerações, como ajudadoras idôneas. Deixa eu falar mais um ponto que eu me lembrei aqui agora. Muitas mulheres levam o filho para dormir na cama dos pais. Ah, tadinho, ele não dorme sozinho. É você que não dorme sozinha. Porque aí é um trabalho para fazer lá, acostumar ele na cama. Dá trabalho, dá trabalho. Acontece que crianças que vivem eternamente na cama dos pais, elas crescem inseguras. Elas passam a ter medo. Tem técnica para te ajudar a você ir lá, ficar com seu filho, não é, fazer ele dormir, falar palavras fortalecedoras, orar com ele, ministrar a palavra na cama dele, no quarto dele. E aí, se ele acordar de madrugada, vai com carinho, não grita com ele, vai para sua cama. Que a gente já sabe de algumas histórias traumáticas. Não, volta com ele, vai lá, pede ajuda do seu marido. Agora eu vou uma hora, você vai outra. Para o pai se fazer presente. É claro que quando a criança é doente, que está necessitada, aí é outra história. Não estou falando das exceções, estou falando da prática geral. Prática geral. Porque a criança vai crescendo, a cama chega numa hora, não cabe mais 3. Adivinha quem sobra? Quem que vai dormir no colchão no chão? O pai. Então, aquele lugar lá é o lugar do seu marido, não é do filho, não é do filho. Eu tenho vários exemplos no consultório de filhos que viram o relacionamento sexual dos pais, que têm essas lembranças, que têm traumas, que têm bloqueios na área da sexualidade, por todas as questões que elas viram que os pais nem perceberam. Ah, estava dormindo, não estava dormindo nada. Acordou, viu, e as questões ficam aí. Então, é preciso despertar. Deus está convocando, gente, mulheres curadas. Deus quer curar. Deus quer trabalhar no nosso coração, na nossa alma, na estrutura feminina, para que haja uma alegria e leveza em desempenhar esse papel tão importante que nós temos. Então, eu percebo nos meus atendimentos clínicos, escutando as angústias da alma feminina há tantos anos, que há mulheres lindíssimas, mulheres muito bem-sucedidas, mulheres bonitas na aparência, que não se sentem bonitas, nem se sentem capazes, e estão buscando cada vez mais os recursos oferecidos por todo esse aparato que eu falei ontem, mas estão sempre insatisfeitas, sempre sem alegria. Por quê? Porque a satisfação é um estado da alma. A alegria é um estado da alma. A imagem do espelho não está em harmonia com a imagem da alma. Então, há toda essa contradição. São muitas delas que precisam de elogios, de reconhecimento dos outros o tempo todo, porque não se sentem com aquela imagem que todo mundo fala. E esses elogios, os efeitos disso duram muito pouco. Quantas mulheres bem-sucedidas que vivem no estresse, na exaustão, na tristeza, na angústia, mesmo com toda a independência que têm. Mesmo. Quantas estão aí com síndrome de pânico, porque estão sentindo um desamparo infantil, lá da infância que está comparecendo na vida adulta. Por quê? Porque se sentiram fragilizadas. Mulheres que trazem feridas profundas pela rejeição nas suas histórias de vida. Histórias de desamparo, de humilhação, histórias de abuso. Como tem histórias de abuso? Nós vimos a Viviane falando hoje de manhã. Como tem histórias? Quantas foram abusadas dentro das suas próprias casas? Quantas sentiram todo um desamparo e na vida adulta isso retorna como complexos, isso retorna como sentimento de inibição, de desvalor. Quantas estão assim, se sentindo inferiorizadas? E aí precisam o tempo inteiro validar o seu valor, precisa de comparações o tempo inteiro, precisa de viver numa aparência impecável o tempo inteiro, porque lá dentro estão se sentindo desorganizadas. Isto é, quando não vão para as compulsões, quando não são obsessivas pela beleza, obsessivas pela compra, obsessivas pela organização. O que é a obsessão? É um padrão repetitivo que exige rituais.
aqueles rituais repetitivos, para se colocar no lugar dos vazios afetivos perdidos no passado, sempre em busca de um amor fantasioso. O que é um amor fantasioso? É a fantasia de que aquela coisa que ela está comprando vai compensar a dor da sua alma, vai trazer alegria, essa alegria vai ser momentânea. Que vai organizar o tempo inteiro, a casa toda, vai botar tudo bonitinho. Mas por quê? Porque aqui dentro está desorganizado. E daí a pouco ela vai de novo sentir a desorganização. Porque tudo está acontecendo dentro e não fora. Transfere para fora aquilo que está aqui dentro. Eu me lembro de um marido que me ligou e ele disse: Ilma, já contei esse exemplo várias vezes. Ele disse: Ilma, a minha mulher está tomando em torno de 10 banhos por dia. Ela já está tomando banho com sabão em pó. Já está com a pele toda ferida. Já joga cloro pelo banheiro todo. E eu não sei mais o que fazer. E ela não quer vir aqui, ela não quer tratamento. E eu pensei, meu Deus, que sujeira há na alma dessa mulher, que a água não limpa, que o sabão não limpa. Que dor é essa? Quantas mulheres estão hoje com dores tão profundas internamente, que essas dores têm se reproduzido em doenças psíquicas, doenças que vão tomando conta. Tem uma imagem pessoal distorcida, um sentimento de menos-valia, que as faz se sentir inferiores, uma alma adoecida. E uma alma adoecida lança muitas vezes, muitas mulheres, numa busca desenfreada de compensações e valor pessoal. E muitas entram em relacionamentos, nessa necessidade de carência afetiva, elas entram em relacionamentos destrutivos, onde elas abrem mão da dignidade da alma e do corpo, ultrapassam os limites da dignidade e depois se sente dejeto da humanidade, se sente lixo, se sente suja e começa a desenvolver doenças, patologias que vão trazendo doenças autoimunes, doenças de pele e outras doenças que vão mostrando a dor que há na alma, porque a pele é espelho da emoção. A doença autoimune é o corpo agredindo o próprio corpo, uma agressão interna. E a gente tem visto tantas e tantas doenças que têm dito disso, que mostram essas dores, né? Uma alma adoecida que foi contaminada por sentimentos destruidores, por emoções tóxicas. Pessoas que vivem emoções tóxicas, elas também desenvolvem relacionamentos tóxicos, porque são pessoas feridas que vão ser atraídas por pessoas também feridas nas mesmas áreas. E aí casam com pessoas também feridas, o que acontece? Encontro de feridas. Já pensaram? Uma ferida encontrando com a outra, quando esbarra, vai doer. E aí os conflitos vêm, os problemas vêm. Por quê? Porque a dor compareceu. E essa dor vai ofuscando a beleza da alma, vai tirando a alegria da vida. A dor, isso tem também no meu livro, pode ser nomeada nos 3 tempos da vida. Quando a dor acontece, no momento presente, se chama mágoa. Alguém me magoou aqui agora, alguém te magoou. Quando alguém te magoa, magoa no tempo presente. Você sabe lá, por exemplo, se a pessoa te deu um soco no braço, você sabe ali naquele momento seu braço foi magoado, ali fica vermelho, depois vai ficar roxo, depois amarelo, depois some. Quando some, vai para outra dimensão do tempo. A pessoa não vai ver mais a mágoa ali estampada, visível, mas ela vai esquecer o sentimento que aconteceu junto com a mágoa? Não. O sentimento fica lá guardado. Fica lá. Aí sabe o que acontece? Esse sentimento que guarda lá, principalmente quando é sentimento repetitivo, a pessoa guarda algumas frases junto com ela na cabeça. Nunca mais ninguém vai me ferir. Nunca mais ninguém vai me magoar. Nunca mais ninguém vai me humilhar. Ela fecha o coração, fecha com a dor. E com aquela dor guardada, ela tem medo de sofrer novamente. E aí, quando ela tenta se proteger o tempo inteiro de ninguém feri-la mais, quando ela imagina que ela pode ser ferida novamente, ela vive num comportamento defensivo, ela quer se defender o tempo inteiro. E para se defender o tempo inteiro, tem um ditado popular que diz que a melhor defesa é o ataque. Ela se torna uma pessoa agressiva.
temperamento agitado, pavio curto. Algumas não têm mais nem pavio, estoura por qualquer coisa. Elas ficam mulheres nervosas, que gritam por qualquer coisa, que já acordam de mau humor, que já tem por dentro como uma panela de pressão sempre fervendo, sempre pronta a estourar. Porque está lá, o que acontece? A mágoa que foi para o passado, quando ela retorna como raiva. Potencializa. E ali se transforma num temperamento agressivo. O que acontece então com essa dor? Como é que a pessoa vive o presente? Então o passado contamina o presente. Como a gente chamaria a dor do futuro? A pessoa vive o hoje, tentando se proteger de sofrer amanhã a dor que ela já conheceu de ontem. Então o que acontece no coração? Ela vive hoje com o coração turbulento, agitado, porque ela tem medo de sofrer de novo. E isso se chama ansiedade. Ansiedade. Bem, gente, junto com a mágoa e com a raiva, porque quando uma pessoa é magoada, ela passa a alimentar aquela dor dentro do seu coração, que a gente chama de ressentimento. É um sentimento que é alimentado todo dia, mas um sentimento negativo, uma emoção tóxica, que vai contaminar. Então, aquele ressentimento vai se transformar, na sequência, em amargura. O que acontece com a amargura? Hebreus 12, 15. Cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos sejam contaminados. O que acontece com a pessoa? Ela se priva da graça de Deus. Não é Deus que priva ela da graça, não. Porque a graça já foi derramada. Deus não recolhe a graça, não. A graça está derramada, foi derramada na cruz do Calvário. Nós temos a graça sobre nós. É a gente que se priva da graça. Porque nesse processo de raiva, não perdoa o outro, não se perdoa, então não exerce a misericórdia sobre o outro e acaba ficando com o coração endurecido, coração contaminado, e o coração contaminado vai adoecendo a alma. E o que é pior, a amargura é o câncer da alma, câncer da metástase. Então, o coração fica totalmente tomado. A pessoa amargurada, ela perde a capacidade de ver a beleza da vida. A pessoa amargurada perde a capacidade de se alegrar. A alegria, ela deixou que o ladrão da alegria roubasse a sua alegria. A alegria em ser mulher. Eu já falei de um monte de coisas que roubam a alegria. E quem é o ladrão da alegria, queridas? João 10, 10. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então o ladrão da alegria, ele trabalha nas feridas da alma, nessas situações adversas da vida, para roubar a nossa alegria. E aí a pessoa cai, se priva da graça de Deus e fica com a vida contaminada, né? Por isso é muito importante a gente entender essas questões que tomam a nossa vida. Por quê? Porque quando a mágoa entra, ela vai transformando toda a vida da pessoa. Por isso eu quero ler um texto, e aí vocês podem projetar na NVI, que é 1 Pedro, né? Um texto muito importante que nos ensina como ter essa alegria na alma. Esse texto inicia enfatizando o propósito da mulher ao lado do homem, né? Que é aceitar a missão do homem que ela recebeu de Deus e da importância da compreensão da aliança conjugal, independentemente de compreender ou não a missão designada por Deus. Só de compreender que o homem tem uma missão e que você está junto com ele para ajudá-lo a cumprir essa missão já é o importante, né? Isso é de uma sabedoria incalculável para a vida de uma mulher de visão que reconhece seu papel de influenciar destinos e identidade. Mulher, você tem esse poder de influenciar a construção da identidade e de destinos. Vou começar a ler então no versículo 4, né, que eu já falei o início aqui. Vou ler aqui.
Conseguiram achar a NVI aí? Não? É onde que é? 1 Pedro, capítulo 3, na NVI, ok? Então, ao contrário, começa do primeiro, versículo 1, para a gente poder... Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento da sua mulher. O reconhecimento que ele tem uma missão diante de Deus, independente dele saber ou não dessa missão, dele aceitar Jesus ou não, dele exercer ou não. Mas é reconhecimento. 2, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Então, respeito é algo devido ao marido, que está lá também em Efésios. Continua. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. O que a palavra de Deus está nos dizendo aqui? Na Bíblia Mensagem está escrito assim: o que importa não é a aparência exterior, o estilo do cabelo, as joias, o corte da roupa, mas sim sua atitude interior. Cultivem a beleza interior do tipo graciosa e gentil que agrada a Deus. As mulheres santas de antigamente eram lindas na presença de Deus, desse modo, e eram boas e leais aos seus maridos. 4-6, na versão da Bíblia Mensagem. Pode passar o 4. Ao contrário, esteja no ser interior que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pode continuar. Pois era assim que também se costumava adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada um a seu marido. Pode parar aí nesse, daqui a pouco eu falo do 6. Então, essa é a graça que os olhos não veem. A alegria de ser mulher. A alegria que se torna visível no interior. E que do interior vem para o exterior. Nos comportamentos e nas atitudes do dia a dia. A alegria da alma comparece no seu jeito de ser, mulher. Nos comportamentos e nas atitudes. Na forma de se relacionar. Na função que você ocupa, na qualidade de tudo que você faz, na visão de futuro que você tem, na sua vida edificada na fé e na construção de referenciais positivos para a próxima geração. A próxima geração está sendo construída hoje, dentro dos nossos lares. Por isso que nós temos esse poder de influenciar identidades e destinos. Há um texto fantástico na Bíblia, que eu só vou citar, que está em Provérbios 31, que fala dessa alegria de ser mulher. A mulher de Provérbios 31, tudo que ela fazia muito bem e fazia com alegria. E a alegria estava marcada no seu jeito de ser. Mas o apóstolo Pedro, também, segundo Pedro 1, 5-11, ele mostra exatamente o que tem que ter na nossa vida para que haja alegria. Ele diz assim: por isso, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. Eu tenho fé. Eu sou uma mulher de fé. Acrescente a fé a virtude. Acrescente a virtude o conhecimento. Jesus diz: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Mulheres, conhecimento é essencial para a nossa vida. Você pode não conhecer nada de bancos acadêmicos, de escola, de curso, de faculdade, mas conheça o Senhor e Ele te dará a sabedoria necessária. A palavra dEle tem a revelação que você precisa para poder desempenhar bem os seus papéis. Conhecimento ao domínio próprio, né? A gente já sabe, né? Já se ouviu muitas vezes que quem não tem domínio próprio tem um demônio próprio. Por quê? Porque o Satanás encontra as brechas para roubar, para que a pessoa possa perder o foco e o propósito de Deus. Agora, domínio próprio é fruto do Espírito.
Só que é a última parte do fruto, o último elemento do fruto. Começa com amor, depois do amor, o amor produz alegria, a alegria produz a paciência, a longanimidade, vai um produzindo o outro. E aí fecha com domínio próprio. Então, domínio próprio é o resultado do desenvolvimento de todos os elementos do fruto do Espírito. O domínio próprio, a perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Mulheres, essa é a medicação que Deus quer dar no nosso interior para curar a nossa alma. Se você tem um remédio que você precisa tomar para curar a alma, é esse aí. A palavra de Deus. Se a gente desenvolver todas essas virtudes no nosso interior, se você aprender a perdoar, a liberar perdão, a entender que perdão, gente, perdão é uma coisa muito simples num conceito que a gente poderia olhar hoje. Porque perdão é difícil, não é verdade? Perdão é algo difícil. Mas quando a gente olha no contexto bíblico, a gente vai entender que perdão é simples. E eu vou trazer agora para o nosso português a palavra perdão no meu conceito, que vocês não vão achar em dicionário nenhum, que significa isso, mas para mim perdão é uma perda grande. Perdão, aumentativo de perda. Na verdade, isso não no nosso português, tá? Mas, perdão, isto é, sabe quando o bandido chega e fala assim, perdeu, dona? Perdeu. Pega sua carteira, pega seu celular, o que você vai fazer? Mais importante é a vida, né? Leva a carteira, leva o celular, você vai fazer alguma coisa? Nada. Perdeu. Perdeu, já passou. Já era, vou trabalhar, vou conquistar de novo. Não é? Então, as coisas que aconteceram lá no passado, perdeu, querida. Não tem como recuperar. Mesmo que seu pai viesse hoje para fazer aquelas coisas que ele não fez no passado, não teria o mesmo valor. Hoje não. Não adiantaria, suas necessidades hoje são outras. Lá eram outras. Hoje não são mais as mesmas. Para de ficar cultuando o vale de ossos secos. Para, morreu. Sabe a única coisa que você pode fazer diante de um vale de ossos secos? Profetiza sobre os ossos secos. Profetiza vida, 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 vida e não morte. Quanta gente fica lá cultuando coisas antigas. Olha o que a palavra de Deus diz, Isaías 43, 18, 19. Não vos lembreis das coisas antigas. Você vai ter amnésia? Apagou a cabeça? Não vai ter mais lembrança nenhuma? Não é isso que Deus está falando. Não vos lembreis, isto é, não fica dando importância demais às coisas que foram passadas. Não fica lembrando o tempo inteiro, não fica alimentando, não fica ressentindo. Não deixe que essas coisas produzam amargura na sua vida. Não vos lembreis das coisas antigas, nem considereis as passadas. Isso é, não dê importância. Não coloque o foco da sua atenção no que aconteceu lá atrás. Lembra, foi duro, foi difícil, foi doloroso, mas Deus te trouxe até aqui. O Pai Celestial assumiu a sua paternidade. Ele faz com que o solitário habite em família. Ele é pai dos órfãos. Então, entenda isso. Não dê importância, não bota o foco nessas coisas. Eis que faço uma coisa nova. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Ele refrigera hoje a sua alma. Mas, agora nós vamos voltar o versículo 6 de 1 Pedro. 3, 6. Como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor, dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Como Sara, que respeitava Abraão. O chamar de Senhor era o respeito que ela dava ao lugar que ele tinha. Esse versículo nos aponta que Sara era um exemplo de reconhecimento da missão que ela tinha ao lado de Abraão no cumprimento do propósito de Deus. Sara era uma mulher bonita. Tanto que o rei ficou lá, o faraó ficou de olho nela, né?
ela tinha uma beleza visível. Mas nesse versículo 6, tem um segredo, tem algo tão fantástico que o Senhor quer revelar para nós, que a gente precisa entender, é uma chave. É uma chave que abre a sua vida, e dela vocês serão filhas, se não derem lugar ao medo. Medo de quê? Que medo é esse que uma mulher pode ter? Porque o versículo está falando da submissão de Sara. O versículo está falando do lugar que ela dava para Abraão, do respeito que ela tinha por ele. Que medo é esse? O que pode impedir a mulher de reconhecer a missão do homem? O que pode impedir a mulher de legitimar a autoridade do homem? Feridas na alma. Feridas que roubam alegria. Há muitas mulheres feridas, mulheres inteligentes, competentes, que têm desempenhado tudo com excelência, que inclusive na igreja, que são pessoas ativas da igreja, que fazem tudo com muita excelência, com muita qualidade, mas que têm medo. Tem medo de dar esse lugar, de cumprir o seu papel como ajudadora, por estarem feridas na alma. Mulheres feridas não são livres para cumprir sua missão, porque são dominadas pelo medo. Dela vocês serão filhas se praticarem o bem, mas praticarem o bem sem medo. O medo e a vergonha são os dois sentimentos mais primitivos que afloraram no ser humano, como eu falei ontem. Desde o Éden, quando o primeiro casal se escondeu. O medo é o impulsor de várias doenças na alma. O medo impulsiona fobias, síndrome de pânico, que é um diagnóstico da psiquiatria, que nada mais é do que a angústia do desamparo infantil. O medo impulsiona transtorno de ansiedade. O medo está por detrás de várias síndromes, de várias doenças, de vários transtornos psíquicos. O medo desenvolve comportamentos controladores, porque naquilo que a pessoa sofreu lá no passado, que ela não conseguiu controlar, ela passa a ser uma pessoa perfeccionista, tentando controlar tudo à sua volta, uma pessoa possessiva, ciumenta, que quer o tempo inteiro controlar. A pessoa controladora, ela tem obsessão por controle, ela quer vasculhar celular do marido, ela quer vigiar a hora que ele sai do trabalho, ela quer vigiar os olhares dele, muitas vezes está num lugar, quando ele olha para um determinado lugar, sabia que você ia olhar para aquela mulher. Quem que olhou primeiro para a mulher, ele ou ela? Ela que olhou primeiro. Ela que olhou, o olhar foi dela. Então ela já sabia que ele ia olhar, porque ela já tinha olhado. O que é? Pessoa controladora, que tenta, né, controlar as circunstâncias ao seu redor o tempo inteiro, porque algumas circunstâncias lá no passado as impediram de ter leveza, alegria, foram feridas na alma e vive nesse controle patológico. Já a vergonha produz intensa inibição, timidez e outros comportamentos arredios. Pessoas que têm essa vergonha na alma são pessoas que têm complexos de inferioridade, pessoas que se sentem sempre aquém, um sentimento de desvalor, de menos-valia, e fica o tempo inteiro se comparando com outras. Por quê? Porque tem vergonha. A vergonha surgiu quando houve a cobertura da inocência foi perdida. Adão e Eva se viram descobertos e tiveram vergonha de si mesmos. Mas vergonha de quê? Da sua nudez. Capítulo 2 diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. A vergonha entrou quando tiraram a cobertura da inocência. Quantas pessoas estão hoje com tanta vergonha? Vergonha de se relacionar, tem vergonha do próprio corpo, a vergonha já foi para a nudez diz da sexualidade, e a vergonha da sexualidade produz a inibição, a timidez, e acaba impulsionando uma vida sexual sombria, escondida, distorcida, um cenário favorável para o campo das perversões. Quantas mulheres hoje estão prisioneiras, viciadas em pornografia na internet, vivendo uma vida sombria no campo das perversões. Vicia tanto quanto a cocaína.
Na verdade, Satanás tira todo o medo para a pessoa pecar. Depois todo o medo e toda a vergonha. Depois ele devolve todo o medo e toda a vergonha potencializados para a pessoa não confessar. E aí o que acontece? A pessoa peca no varejo e pede perdão no atacado. Sabe como que é isso? Senhor, perdoa todos os meus pecados. Querido, pecado tem nome e sobrenome. Está escrito lá em Apocalipse, o tempo não apaga pecados, o tempo apenas intensifica as consequências do pecado na nossa vida. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Não adianta botar um vestido de noivo e vir aqui para o altar, fazer um casamento e receber a bênção, se não confessou seu pecado. Isso vai para um casamento que depois vai ser desgastado, uma sexualidade roubada. Quando isso não vai para a vida dos filhos, lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Tempo de conserto aqui nesse congresso. Aleluia. Sair do cativeiro da culpa. Por quê? Porque a confissão produz cura e libertação. E a culpa produz doenças no corpo e na alma. O medo paralisa a pessoa para não cumprir o seu papel. Quantas estão paralisadas? E o apóstolo Pedro apontou isso. Quantas mulheres têm medo? Medo de serem submissas. Por quê? Porque tem medo de sofrerem as consequências que sua mãe sofreu porque era submissa. Eu nunca vou ser submissa, eu nunca vou deixar homem mandar em mim, porque minha mãe sofreu, porque minha tia sofreu, porque eu não sei quem sofreu. Vem com todos esses traumas da sua história de origem, deposita tudo isso no casamento, e aí não consegue viverem livres e nem ter alegria. Queridos, o perfeito amor lança fora o medo. O perfeito amor lança fora o medo. O perfeito amor daquele que é a ressurreição e a vida. Por isso, mulheres, hoje é dia que Deus quer trabalhar conosco. Ele é o Abba Pai. Ele quer que a gente entenda que nós somos filhas amadas, princesas do Pai, e que Ele nos chamou para vivermos uma vida que vale a pena viver, uma vida livre, uma vida leve, uma vida sem carregar peso. Para que carregar tanto peso? Peso vai para o corpo, vai para as fibromialgias, vai para os problemas de coluna, vai para todas essas dores que muitas vezes ficam crônicas no corpo e que remédio nenhum, tratamento nenhum resolve. Eu creio, queridas, que o avivamento que antecederá a volta de Jesus começará na família e começará pela mulher. Eu creio, mulheres curadas, mulheres livres, mulheres ousadas. Vai se cumprir na família a profecia de Joel 2:28. O avivamento na família, nossos filhos e nossas filhas profetizando com a palavra profética na boca deles, nossos idosos tendo sonhos, nossos jovens tendo visões. É tempo de cura na família, é tempo que em cada família tem um altar ao Senhor, e a mulher como agente de transformação na família, como influenciadora no seu lar, pode desenvolver a leveza que toca a alma, a leveza de um coração alegre, aceitando que é tempo de reconhecer os propósitos de Deus na sua vida, liberar perdão para a sua história do passado, para as pessoas que te magoaram, para aqueles que te ofenderam. Se eu fosse viver presa às questões que eu tinha no passado, eu jamais teria alegria em ser quem eu sou. Mas um dia Deus colocou o seu espelho assim diante de mim e falou: minha filha, essa aqui é você. Essa é a pessoa que eu criei, que eu autorizei para ser uma mulher. É nesse espelho que você tem que se olhar. Você é um poema meu, uma feitura minha, e eu quero te usar, porque é aqui, nessa beleza que eu te criei, que eu quero que você viva. E eu passei a me olhar no espelho de Deus, e a minha alma foi liberta, eu fui curada, eu liberei perdão, e eu pude escrever uma nova história na minha vida, e viver a história que Deus escreveu para mim. Portanto, vamos ficar em pé. Quem que você precisa perdoar nessa noite, nesse início de noite? Que cura que você precisa? Talvez você se identificou com o meu testemunho, a cura da feminilidade. Talvez você identificou com o meu testemunho na sua relação com a mãe, no perdão que você precisa liberar para sua mãe, para o seu pai,
Ai, meu pai foi embora, meu pai me deixou. Meu pai, eu era pequena, nem nunca conheci meu pai. E eu costumo dizer que pena do seu pai. Porque ele perdeu a oportunidade de conhecer a pessoa linda que você é. Ele não teve o privilégio de segurar pela mão, te levar na escola, de receber a sua homenagem no Dia dos Pais. Ele foi roubado e saqueado no maior privilégio que um pai pode ter. Porque você não. Quando seu pai falhou, Deus te deu a mão, te ajudou a caminhar, te mimou, te trouxe até aqui, te deu o que você precisa, te fez filha amada do Pai. Mas é tempo de liberar perdão. É tempo. Se você precisa nessa noite dessa cura na sua alma, a cura da feminilidade, essa cura, pode sair desse lugar que eu quero orar com vocês. Eu quero orar com essas mulheres que precisam de uma nova história, de uma nova vida, de uma transformação na sua feminilidade, na sua maternidade. Você que tem sido dura, inflexível, que não consegue mais demonstrar amor. Viviane, eu queria que você viesse aqui orar junto comigo, porque você experimentou isso. Nós experimentamos isso. Queridas, Deus tem algo a fazer na sua vida. Esse congresso está só falando dessas questões. Só falando dessas questões. Por quê? Porque Deus quer uma geração curada. E Deus quer que você saia daqui curada. Que você não tenha nenhum ponto de dor. Porque todo ponto de dor Deus quer transformar no ponto de cura. E eu vou orar, eu vou estender minhas mãos sobre vocês, mas a pastora Viviane vai liberar essa bênção aqui de cura sobre a sua vida, para que você receba essa alegria, reconcilie-se com a sua identidade nessa noite, como mulher, como esposa, como mãe, como filha amada do papai, do Abba Pai, em nome de Jesus. Queria que você colocasse a mão no seu coração, de onde fluem as fontes da vida, e dos lugares talvez mais saqueados, dos lugares mais machucados. A ferida da paternidade é uma ferida que Deus tem prazer em nos curar, porque ela é o portal para que nós conheçamos a um Deus maravilhoso, a um Pai cuidadoso. E nós oramos e vamos orar por você. E hoje, receba esse destravamento na sua vida, esse óleo de cura. Sabe o que é esse congresso hoje? É aquela hotelaria que foi levado e tinha óleo e vinho, unção e alegria. Você vai sair desse lugar com a sua unção e a sua alegria restauradas no Senhor. Pai, sobre cada mulher que põe a mão no coração, sobre cada menina escondida dentro de uma mulher aqui hoje, Deus. Uma menina ainda assustada e ferida, uma menina ainda travada, Deus, envergonhada, com medos, uma menina que não foi cuidada, que não foi amada. Quantas de nós, Senhor, não tivemos as mãos nos acalentando, o peito do Pai para proteção? Quantas de nós, Senhor, saímos à procura de lugares para preencher essa dor, essa falta, esse abandono? Mas hoje nós queremos abrir mão de todas elas, e nós queremos liberar perdão para o nosso Pai. Você pode fazer isso agora, liberar perdão para o seu Pai. Você pode dizer: Pai, fala o nome do seu Pai. Pai, eu te perdoo. Você pode dizer isso agora? Pai, fale o nome do seu Pai. Eu te perdoo. Eu te perdoo. O perdão é uma liberação que vem do trono de Deus. Quando você perdoa, você é perdoada. Quando você libera o perdão, a unção de Deus, a cura do Espírito Santo vem sobre você. Pai, sobre cada mulher aqui que se levanta agora, eu peço que o Senhor derrame um óleo de cura, uma unção de restauração, de reposicionamento. Senhor, enquanto essa mulher se dirige a Ti, enquanto essa mulher libera perdão, enquanto ela é tocada, reposicione ela no chamado, no destino, no propósito que o Senhor a designou e a chamou. Eu quero profetizar aqui que mulheres sairão desse lugar reposicionadas, completamente ativadas para um tempo de processos de cura e restauração. E não só essa mulher vai ser tocada, mas toda a sua casa será alcançada
por essa unção. Seus filhos frutificarão, seu esposo será tocado pela cura. Nós te agradecemos, Abba, Paizinho querido. Tu és maravilhoso. Você pode adorar Ele nessa hora. Ele é maravilhoso, Ele é lindo. Que a presença dEle, a unção da paternidade abrace você.